Definir metas claras, ter um planejamento estratégico sólido e, acima de tudo, muita clareza do seu propósito são pontos fundamentais para impulsionar o seu resultado no digital. E hoje a nossa conversa tá para lá de especial. A gente tem aqui uma convidada incrível e vai ser muito valioso para você que é gestor. Então pega seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para falar sobre os desafios e bastidores de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Mas hoje temos um breve parênteses nessa questão do e-commerce para trazer uma convidada muito especial. Uhul! Que eu vou contar agora um pouquinho da bio dela para vocês saberem quem ela é. Quem é? Vá, conta aí pra gente. Quem é que tá aqui hoje? Aquariana, guaporense, acabei de aprender essa palavra, empreendedora desde os 22 anos, questionadora, curiosa, fundadora da Kiela & Co, que já tem 8 anos, bem-humorada e mãe do pet Alvin. Tá aqui com a gente hoje, Patrícia Kiela. Oi! Bem-vinda! Que feliz! Obrigada, guria! Muito obrigada, Paty. A gente que adorou. Eu tô muito feliz de estar aqui. Coisa boa, a gente ama qualquer tipo de papo contigo, né? Você sabe. Então, hoje eu não espero menos de você, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser ótimo. Ai, a gente tem que cuidar, né? Porque a gente é boa de conversa. Hoje tem câmera, tá, Paty? É. Então vamos nos controlar. Vamos. Não muito também. Muito, não né? muito. A gente pode, né? Muito bem. Isso. Bom, Paty, então a gente vai começar com uma pergunta clássica para você, assim, falar um pouco da sua trajetória, né? O que te fez chegar até aqui. Eu acho que uma das conversas mais marcantes foi quando a gente contou a nossa história, né? O nosso primeiro encontro presencial, eu acho. E eu lembro que a gente dava tanta risada, porque tem tantos pontos que nos conectam. Mas, assim, conta aí brevemente para quem está nos ouvindo um pouco da tua trajetória. Quem é a Paty Kiela? Beleza. Bom, eu sou hoje empreendedora, né? De novo, mas tive uma passagem pelo mundo corporativo, por esse universo das empresas também, né? Já tive do outro lado, como cliente de uma consultora. Sou consultora, então, há 8 anos, mas empreendi desde muito cedo. Então, tive minha primeira empresa com 22 anos. Acho que muito naquela coisa de que eu não sabia muito bem ainda o que era aquilo que eu estava fazendo. Mas eu fui indo, né? E fui descobrindo um mundo. Eu acho que hoje a gente diria que eu fui prototipando, pilotando, aprendendo, né? Na época não tinha esse nome, porque eu tenho 40 anos hoje. Então, com 22, a gente não falava dessas coisas. A gente mal falava de empreender. É muito cedo, 22 anos, né? Muito cedo, Guri. Eu estudei em Passo Fundo e vim para Porto Alegre. E a vida foi me colocando, né, enfim, tive uma sócia e aí foi indo e criei uma empresa. E aí, quando eu vi, eu já estava gestora de um time, que hoje eu também entendo que era aquilo que eu fazia, mas na época foi. Então, passaram 5 anos e eu pensei, preciso que alguém me diga se o que eu tô fazendo faz sentido, se tô certa, porque eu estudo, leio, venho aqui, executo, vejo que tá funcionando, vejo que as coisas estão indo. Né? E aí, disso, eu fui para o mundo corporativo, trabalhei dentro de um banco, numa área ligada à inovação e gestão de pessoas. Então, ali também aprendi muito sobre planejamento estratégico. Meu pezinho sempre teve em planejamento, sempre gostei. Para mim, tudo é um plano, e no super é um plano, tudo é um plano. Do super a uma empresa, tudo tem plano, né? Minha cabeça funciona muito assim. E o mundo corporativo foi meio que aquela fase de... tirou muito do meu melhor, mas também me colocou num lugar muito desconfortável com o que eu vim fazer no mundo, porque ele me encaixotou de um jeito que eu saí de lá muito fragilizada. Então, a minha consultoria foi quase... A Kiela & Co, ela vem de 8 anos, mas de 8 anos que eu percebo que eu, como empreendedora, também fui evoluindo junto com me colocar num lugar de potência de novo no mundo, né? Que eu acho que é onde eu tô hoje. Então... basicamente, bem resumidamente, é isso, né? Hoje eu estou à frente da Kiela, então eu ajudo empresas a olharem para o seu futuro, a pensar o seu planejamento, instituir um olhar bem ambidestro de pensar futuro e presente, né? Conectados, principalmente junto com lideranças, enfim. Então, o meu dia a dia é muito com empreendedores e empresários, né? Muito bom. E tu vê como o mundo dá voltas, né? Porque agora... fomos nós, como empreendedoras, que fomos falar contigo para saber se o que a gente estava fazendo até aqui fazia sentido. Verdade. Que era o que tu sentia falta lá atrás, né? Então, exatamente. Tudo tem um porquê aí. Tudo. E aí, tu começou a falar de planejamento e a gente super concorda que, assim, planejamento tem poder. É aquela coisa de botar no papel, de enxergar o caminho, desenhar o caminho. Na tua percepção, por que é tão importante
Eu sei que é até difícil para alguém que vive disso, né? Mas assim, por que planejar? Por que fazer essa parada estratégica? Pode ser uma pergunta até óbvia, né, para você que trabalha com isso, mas eu tenho certeza que muita gente tá ali no dia a dia numa correria tão louca, tão absurda e pensando muito em como eu vou bater a meta hoje pro dia de amanhã e não tá dando essa devida atenção ao planejamento, né? Então acho que é muito legal você dar essa ênfase nesse porquê. Gurias, é uma resposta que, assim, é ampla, né? Mas eu vou tentar pontuar, porque, inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso, porque teve um tempo que parecia, e hoje ainda parece, que o plano nunca encontra o seu espaço na rotina, né? Porque a gente tem não cabe, né? Não cabe. E aí cabe cada vez menos, porque a gente tem que entregar, porque o mercado não tá bem, porque... E muita coisa mudou, assim. Acho que especialmente esse ano é um ano onde não tá mais dando para não parar e analisar, né? E o mercado sempre teve... As empresas sempre tiveram uma certa preguiça com o questionamento e, ao mesmo tempo, elas querem que as pessoas questionem. Mas se a gente questionar e a gente parar toda hora para ver se faz sentido ou não faz, que saco também, porque dá uma trabalheira. Então, né, eu acho que sempre foi uma relação de amor e ódio. A gente precisa, porém não dá, e porém... Que droga toda hora ter que estar questionando e vendo se faz sentido, a gente só quer trabalhar, sabe? Então, eu acho que a gente foi aprendendo a importância. E eu tenho me perguntado muito, inclusive as minhas reuniões, quando alguém me chama, a primeira coisa é por que ter um plano? Eu voltei para a origem, sabe? Porque eu acho que a gente andou tanto e a gente colocou o plano tanto no lugar errado durante muito tempo, que era, eu tenho o documento. Né? E às vezes tu acabou o plano e tu conclui, como acontece muitas vezes, que, cara, esse aí não é o nosso plano. Só que não era onde eu queria ter chegado. Não, só que tu precisa desenhar o plano pra entender que o plano feito, ele também é questionável, entende? Pô, a gente enxergou agora, mas não vai caber aqui, mas não vai dar, mas não é pra gente, mas e quem vai fazer? E aí a gente dimensionou errado. Então, eu acho que o plano, a gente foi entendendo, e esse ano tá sendo acho que é um exercício para quem está à frente de uma empresa, né? O plano precisa dar capacidade de escolha, basicamente, né? E a gente entender onde é que a gente vai colocar e onde a gente vai priorizar recurso, tempo, investimento. Ele te permite olhar sistêmico, porque tudo está cadenciado. Então, assim, eu acho que as empresas acabam olhando um pontinho ali, uma área aqui, uma coisa... Então, é um momento em que tu consegue olhar sistêmico, mas, principalmente, ele te dá uma flexibilidade planejada. Ou seja, eu não vou não flexibilizar a minha tomada de decisão, mas eu vou ter mais agilidade, porque eu tenho algo a que recorrer quando eu tiver que dizer sim ou não. Pra né? não se perder, né? Isso, exato. Flexibilizar uma coisa, se perder é outra. Agora, eu acho que durante muito tempo a gente viu o planejamento como aquele documento formal, né? E que tinha o momento do plano. Não existe um momento do plano. A vida está acontecendo na empresa, guiada por um plano ou não. Certo. Né? Então, não é o plano é a minha atividade. Não é eu trabalho e tenho plano, né? Isso que a gente tem aprendido. E aí, rodando planejamentos com ciclos mais curtos, dando uma agilidade. E aí, claro, né, gurias, aquilo que eu falei no começo, é mais trabalhoso. Porque antigamente fazia um plano e ele durava um tempo muito maior, né? Sim, total. Hoje não. Então, dá mais trabalho mesmo. E tem dado mais trabalho ter uma empresa startup. Sim. Né? Então, é isso. O mundo é isso. Não, muito bom. E realmente, assim, uma das coisas que mais nos encantou, assim, com o trabalho contigo é que você consegue ter uma visão sistêmica. É uma visão muito completa do todo, né? E além de a gente realmente mirar, assim, aonde a gente quer chegar, existem pontos que são fundamentais, assim, nesse ponto. Em relação a, por exemplo, qual que seria a minha pergunta, né? O que não pode faltar num planejamento? Queria muito que você também falasse um pouco mais sobre a questão de metas, OKRs, enfim, porque eu trouxe esse gancho da questão da visão sistêmica, porque às vezes é muito comum, Paty, da gente chegar em algumas empresas que até tem um lindo plano, maravilhoso, tá? Que custou, de repente, uma bela fortuna, né? Que foi desenhado ali, um planejamento, às vezes, para 5 anos, etc. Tem um norte muito claro para a empresa, mas quando a gente vai olhar para as metas, elas estão totalmente desenhadas por silos. E parece que, assim, não tem aquele desenho claro do trampolim que está todo mundo pulando junto para ir para a mesma direção. Então, assim, não vai funcionar, né, aquele plano se tudo não estiver muito coordenado. Então, o que você acha que compõe esse planejamento? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que esses métodos mais ágeis, né, a gente enxergar objetivo, resultado-chave,
ele põe na mesa um pouco algo mais exato. Então, os planejamentos mais tradicionais, tu podia mascarar um pouquinho, não foi bem assim o resultado, ele deixa mais exato. Ele distribui responsabilidade de um jeito mais claro, de um jeito mais tangível, né? E ele precisa colocar, e Gurias tem várias pesquisas que trazem isso, que se a evolução das áreas não estiver conectada a um mesmo ponto, a gente tem um percentual grande de chance de não conseguir consolidar nada. Porque se só o comercial andar, mas o RH não andar, e aí o RH me entrega todo um treinamento de um novo ciclo de comercial, mas o comercial não está conseguindo dar vazão. Então, ou seja, aquilo perdeu eficiência, né? Sim. Então, se não for sistêmico, ou tem o marketing andando numa velocidade, mas aqui atrás o digital tentando engatilhar, né? Algumas coisas iniciais. Então, assim, é como se a gente tivesse que erguer várias colunas, e se elas não estiverem andando numa sintonia e num mesmo ritmo e mirando a mesma coisa, a chance da gente não consolidar nada é muito grande. Sim. Porque uma tá cada vez mais cadenciada com a outra. Então, a gente precisa botar as lideranças na mesa, todas, é um ecossistema que tem que trabalhar no planejamento. O planejamento não é da direção, não é da alta direção, ele é das áreas, né? E se as áreas não estiverem na mesa cientes das suas responsabilidades e podendo conectar os planos, a gente já tem um grande problema. Só que o método de hoje, a meta bem dimensionada, e a gente está aprendendo que uma meta é entregou ou não entregou nesse quarter? Bateu ou não bateu? Cumpriu Pois aquele é. planejado? Porque não precisa ser numérico, né? Acho que isso é legal de falar de planejamento Não também. precisa. Quando a gente fala de meta, pode ser meta de realização, de construção, de... Implantou o processo? Implantar. Implantou a tua área? O que significa implantar um processo de digital? Quando eu considero que uma empresa tem um omnichannel? Né? Exato. Quando eu considero que uma empresa tem um pensamento digital, é muito intangível. Então, esses métodos mais né, que olham mais o curto prazo, eles estão mirando. E por que eles deram muito certo nas empresas? Porque eles estão mirando em entregáveis. Sim. Eles quebram a tua intenção estratégica para o ano e eles distribuem responsabilidade a um ponto de tu conseguir hoje ter colaboradores participando da construção do plano quando a empresa amadurece, né, o pensamento e o método de estratégia. Claro que no começo é difícil, mas depois a ideia é que, né, um método desses mais usados de agora, ele cascateia o plano para o colaborador ali. Então, eu Inclusive, entendo... ele definir as próprias metas, Exato. Então, é como se um plano fosse um momento onde eu devolvo, né? Eu, como consultora, eu devolvo. Bom, vocês falaram que a gente ia para lá. Foram? Vamos trazer para mesa, né? Como é que tá sendo? Foram? Inclusive, a gente precisa falar sobre revisão do plano em algum momento, né? Porque, como a gente vinha falando, as coisas estão avançando muito rápido. Esse ano, inclusive, né? Parece que por dificuldades, porque assim, tudo tá bem quando tá tudo bem, né? Quando tá vendendo, quando tá performando, tá tudo certo, ninguém questiona nada. Mas assim, basta a economia dar uma segurada pra gente precisar rever realmente o que tá acontecendo e como é que a gente age frente a isso. Claro que assim, o ideal era ter feito isso ano passado, né? Porque a previsão da crise já existia. Mas assim, se não fez, tá na hora, vamos parar pra fazer esse planejamento. E aí vem a grande questão, que foi o ponto que tu trouxe no início, né? Tá muito rápido e às vezes precisa mexer no plano. O que as pessoas mais têm feito? O que tu recomenda como consultora? Planeja 1, 3, 5 anos, 6 meses? Para que lado que as coisas estão indo, assim? Mas antes eu quero pegar um ponto que tu falou antes de responder. Eu vou esquecer essa pergunta, Vai, depois vai a lá. gente repete. A gente Mas, repete. assim, A gente volta. Tem um ponto importante que é o seguinte. Tu falou de uma coisa que a gente sabia que esse ano não ia ser o ano... A gente tinha perspectivas, né? A gente tinha evidências de que ele ia ser um ano difícil. Mas a gente prefere não olhar para a evidência muitas vezes no plano. A gente tem um lado que, assim, vai continuar sendo bom. Então, a meta do ano passado, né? O plano, ele é ainda muito sobre como eu quero que seja e não sobre a realidade. Sempre é mais Nossa, com otimista, certeza. né? Esse é um ponto importante. Então, agora a gente está em revisão de meta com todos os clientes, porque eles superestimaram como esse ano seria. Mas só depois de ter perdido o primeiro trimestre Isso, inteiro. o primeiro quarter foi como, o segundo quarter foi como, mas estava tudo ali. É isso, o plano ele deveria ser o máximo possível realista com o que a gente tem. Claro que a gente está falando de empresas que não têm os dados, mas muitas gurias, e a gente está vivendo isso hoje, tem muito dado, tem muita informação, mas não está sabendo usar, ou muitas vezes vai dar. Ninguém quer lidar com a crise, principalmente antes de não ser um problema ainda, entendeu? Mas a gente olha aí as grandes varejistas, né? Que a gente tá vendo na mídia todos os dias.
o que aconteceu, na verdade, por trás, né? Super se estocaram e se comprometeram com uma dívida, olhando para o resultado dos últimos anos. E aí, quando isso não aconteceu, vem o problema de como é que eu pago essa conta. E aí como eu tomo decisão de algo que eu tenho evidência de coisas que não aconteceram, mas elas são pistas, né? Sim. Então é isso. Será que eu dimensiono a minha meta com base no quê? Só em como foi o histórico, não dá mais? Né? Exato. Construção de meta também tá passando por isso. Como é que eu dimensiono uma meta? Né? Eu realmente não sei mais a pergunta de antes, tá? Daí As eu vou coisas não são isso. mais lineares, né? A gente Não sempre são, fala não que é muito são. bom, porque te dá a oportunidade de ser exponencial. Isso. E dá toda essa insegurança e dificuldade de o que eu faço agora. Mas né? ler que o mundo ia ser assim é uma coisa, esse ano ele tá sendo. Exato. Pois é, e realmente a gente até rodou uma pesquisa, né, com vários gestores de e-commerce. Falando de e-commerce especificamente, ele refletiu totalmente o que a gente está vendo no varejo como um todo. Porque até tá todo mundo crescendo, né, em relação ao ano passado. Assim, 80% diz que está crescendo a sua operação. Porém, como você falou, todo mundo foi mais otimista. Isso. E não tá conseguindo realizar, né? Então, como é que tá essa visão na empresa para olhar para o plano que tinha sido desenhado e mudar a rota, né? Como é que... de quanto em quanto tempo a gente tem que rever esse plano? Como é que, na prática, o pessoal precisa lidar com isso? Agora que, assim, ok, erramos a visão. Aham. O que a gente faz agora? Era a pergunta da Vá, né, antes. O ideal, gurias, seria a gente ter uma governança estratégica onde a gente não perde o longo prazo de vista. Então, não estou dizendo que a gente tenha que ter Mudar o planos, rumo, né? Não é para mudar o rumo da empresa. Não. Eu enxergo, tem horizontes de futuro, né? Eu tenho longo, tenho médio, tenho curto. Eu tô mais conectada com o curto, mas o médio precisa estar na minha pauta agora, porque senão não acontece se eu tiver só o curto. A gente tem falado muito de essa ambidestria como uma meta-competência, né? Inclusive profissional. Se eu só estiver dando conta do jogo que está acontecendo agora e eu não estiver em algum momento pensando o que eu preciso fazer hoje para ali na frente eu estar com uma frente nova na minha empresa, com um negócio novo na minha empresa. Então, isso é a capacidade de liderança ambidestra, porque normalmente é o líder que está com essa missão, né? Então, quando eu falo de um plano, eu estou falando de olhar o longo, olhar o médio, olhar o curto e de por quarter, no mínimo, eu ter revisões mais táticas daquela estratégia, né? Mas mensalmente eu colocar todo mundo que está com um plano tático na mesa e fazer uma revisão. E aí cabe aos gestores dentro de quem precisa normalmente de um apoio mais próximo, fazer algumas revisões mais operacionais também. Mas, no mínimo, por quarter, e agora no meio do ano fazer uma revisão um pouquinho mais profunda. Intensa. Exato, importante. Mas eu acho que os 2 primeiros quarters, o primeiro quarter já nos dá um bom cheiro de como é que foi dimensionado o ano, né? Porque a gente pode ter lá o nosso mapa do BSC, onde eu tenho a dimensão financeira, mercado, o que a gente tem que mudar internamente, o que essa empresa tem que aprender para chegar lá. Mas igual ainda, o plano aceita tudo, mas nenhum plano sobrevive ao dia 1 do ano, sabe? Tu pode ter o melhor plano, mas o teu primeiro cliente vai te dizer se tu dimensionou certo ou não, e aí tu vai aprendendo em cima disso, né? E é justo revisar metas de BSC, por exemplo, dado que tá muito diferente, né? Porque senão os times acabam ficando muito desanimados, né? O ano inteiro já sabendo que não tem nem como virar o jogo. Pra mim, precisa ser. Porque não tem mais como, gurias, assim. Até pelo menos a gente entender um pouco qual é esse novo ritmo, sabe? Assim, porque esse ano tá um ano... É quase como se a gente tivesse uma ressaca um pouco do que foi, sabe? Tá, então tudo agora é digital. Enfim, agora a gente tá sentindo muita necessidade de levantar da cadeira e ir a campo, falar. Então, assim, a gente tá tateando muita coisa. Eu sei que a gente vai tatear muita coisa, né? Porque tem muita coisa incerta e o cenário vai ser esse. Mas a gente tem que conseguir aprender a partir do nosso próprio resultado. Porque o resultado do fulano, ele fala do fulano. Ele não fala da nossa realidade. Então, o nosso BSC, por vezes, nós vamos ter que voltar. Porque a gente vai aprender fazendo. A gente vai coletar evidências para tomar decisão fazendo. Sim. Né? Tem Então, algumas empresas que já estão fazendo ciclos de 6 meses até, né? Isso. Contrata o BSC do primeiro semestre e do segundo e aí conecta. Acho que é bem justo, assim, né? Faz mais E sentido. tu tava falando de não tirar o olho do longo prazo, mas olhar o que tá acontecendo agora. Sabe que na realidade de e-commerce, assim, uma coisa que a gente fala muito com os clientes é que se não tem alguém com esse olhar de ficar o tempo todo pensando no longo prazo, vira aquela coisa, a promoção, cupom, né? Frete grátis, frete grátis. Bota na frente da loja,
porque tem que bater a meta de hoje. E tu entra num ciclo vicioso de bater a meta de hoje que tu não sai mais dali. Porque se tu não tem o rumo, se tu não tá fazendo agora uma boa escolha de mix, realmente de forma concentrada, sem olhar pro resultado do dia, não tá tratando a tua base do jeito certo, os teus clientes Fazer as melhorias do certo, site, né? melhorias no UX. site, tu não vai colher ali na frente, tu vai seguir desesperado. E eu acho que essa realidade vale para todos os negócios, né? Vale. E que difícil, né? Porque assim, não sei, aí é uma pergunta até para vocês, mas eu não sei se... Porque a gente sempre entendeu assim, bom, fica difícil mensurar o retorno de muita coisa, né? Mas no digital, no e-commerce, tu tem dados de tudo, basicamente, né? Tudo é traqueável, né? Tudo tu consegue mensurar. E eu não sei se isso a gente tem usado do jeito certo também, porque a gente tem informações e ainda assim não toma a decisão, muitas vezes, né? Não para ler, não para analisar. Sim. Então, antes o problema era não ter dados, agora a gente tem dados, porque muito tá ali no digital, a gente consegue traquear muita coisa. O que também a gente não usa do jeito certo, muitas vezes, né? Falta muito esse perfil de cultura data-driven, porque é o que a gente fala, dados... Todo mundo tem acesso, tem milhares, mas tá faltando mesmo essa mão de obra. Eu acho que aí, no caso, é mão de obra. Pode ter inteligência artificial, etc. Mas mesmo para inteligência artificial, a gente precisa que as pessoas façam as perguntas certas. Senão né? vira um Não bando tem de gente dados, fazendo pergunta certa. É um monte de dados. Um bando de dados. E aí volta pra coisa de que pensar dá trabalho e tá todo mundo cansado. E que droga que tem que parar pra questionar e analisar. Vamos seguir aqui, frete grátis. Tem uma reflexão que eu sempre... Um momento, né, que a gente passou ali no final do ano, que eu me lembro muito de um dos teus clientes comentando assim, eu não aguento mais planejar, a gente não para nunca de planejar, eu tenho que estar sempre me adaptando, porque agora tem que planejar de novo, eu tô cansado. E é muito essa realidade, né? Uma hora, por favor, só me dá um plano e deixa eu seguir, sem olhar pra nada, né? Quando as coisas vão parar de mudar, né? Eu sei quem é esse cliente, ele fala, quando é que as coisas vão parar de mudar, pelo amor de Deus? Quando é que eu estabilizo? Né? E é isso. E eu acho que aí a gente tem que entender também o tempo das coisas. Porque a coisa de mudar toda hora também, as coisas estão mudando. Não quer dizer que eu tenha que reagir a todas as coisas que são estímulos para que eu mude. E aí o planejamento e o posicionamento do negócio tem uma importância grande. Não pode perder o foco, né? Não Só pode. porque o mundo tá indo... são muitas distrações também. Né? Exato. Tem que silenciar um pouco, sabe? E eu acho que o momento do plano onde tu põe as lideranças na mesa, ele é um momento em que tu consegue fazer isso. Vamos entender o nosso cenário aqui. Teve um tempo que tu pegava um plano e ele meio que se encaixava. Se tu é desse setor, mais ou menos... Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada empresa... Tem muitos elementos nisso, né? E o posicionamento e o quanto ela consegue gerar valor muda muito de uma marca para outra. Sim. Então, não dá mais. Tem que refletir mesmo. Tem que botar os números num divã, assim, sabe? Vamos olhar, vamos questionar, vamos a fundo, vamos mergulhar. Profundidade incomoda também, na maioria dos cenários corporativos, né? Sim. Ter que discutir muito também sempre foi sinônimo de perder tempo. Né? Então, a gente sempre teve pressa. Eu acho que essa medida entre o que é um ritmo e o que é realmente válido para analisar, né? Então, acho que isso também a gente está aprendendo. E a gente está falando aqui muito para gestores de e-commerce e de projetos de transformação digital, que normalmente estão no mundo corporativo, mas também temos pessoas que ou pensam em empreender ou são gestores do seu próprio e-commerce, né? Qual tu acha que são as principais reflexões, assim, carreira versus empreendedorismo? O que tem em comum que viram o intraempreendedorismo? O que é completamente diferente? Porque o planejamento, né, o estar com essa visão sistêmica vale para todo mundo. Mas qual tu acha que são as reflexões principais, assim? Olha, eu acho que uma escolha de carreira, né? Tu ser uma empreendedora e tu querer ter o teu negócio. E ainda vejo uma grande diferença entre tu querer ser uma empreendedora e tu querer construir uma empresa. Às vezes tem uma diferença e que tem um preço para se pagar nessa diferença bem grande, né? Bem grande. Eu posso querer ser uma empreendedora, uma consultora, mas eu não tenho uma ambição de construir uma marca, de escalar, de ter né? Tem instâncias dentro dessa escolha. Mas eu acho que sim, a visão sistêmica é importante. E, gurias, eu vou voltar para o mesmo ponto, assim. Eu acho que a gente ainda toma muito decisão de empreender
pela empolgação ou pelo, né, sem olhar, sem analisar, sem estudar. Nem digo sem plano, porque eu acho que quem empreende tem que botar, rodar e testar, ver, bom, o que eu tenho na mão, eu vendo copo, esse copo alguém quer mesmo, ou sou eu, minha mãe, a minha amiga que falaram que eu faço muito bem. Sim. Então eu acho que sim, Experimentar um pouco, isso, né? experimentar faz parte, mas chega uma hora que eu acho que a gente tem que entender se aquela escolha de ter um negócio é interessante só pra mim ou se o mercado também acha, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E a gente botar o pé na água, sentir se tá muito gelado, se é isso, eu consigo dar conta, né? E aos poucos também, eu acho, aprender, mudar, evoluir. Mas eu acho que as pessoas ainda escolhem o empreender por uma liberdade e aí, na maioria das vezes, é isso. Eu quero empreender pra estar melhor, ou sei lá, porque eu não me conecto mais com a empresa, e aí alguém me pediu um orçamento, eu passei, e aí eu virei uma empreendedora. Porque daí eu passei um primeiro orçamento, do primeiro eu fui, né? Foi meu caso lá atrás, com 22 anos. Alguém me pediu um projeto, quando eu vi, eu tava... Já né? tava lá. Ou não, eu realmente quero construir um legado de uma empresa, de uma marca, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto de ter clareza, né? Não é todo mundo que nasceu para viver bem empreendendo. Todas as coisas que a gente for colher de resultado, e aí eu acho que essa diferença do intraempreendedorismo e do empreendedorismo, mas que se fala, tu pode empreender numa empresa? Pode, mas não é a mesma água batendo aí todo dia. Com o dinheiro do outro é sempre mais fácil. Não é, né? Exato. Então, tu tem uma cobertura muito melhor se tu tá dentro de uma empresa empreendendo, né? Sim. Pode ser o comportamento empreendedor é uma coisa, agora tu ter todo o desafio de gerar A receita responsabilidade, né? é outra coisa, né? Pra mim é outra coisa, não tem. Com certeza. Eu acho que aqui no nosso podcast também a gente recebeu vários exemplos, assim, de intraempreendedores, né? Eu acho que tem essa característica de inconformismo, de querer fazer diferente, de querer Senso de superar. Sentimento de dono, eu acho que é uma característica super incomum, mas de fato é bem mais diferente, o nível de risco que você toma também. E eu acho que a partir do momento também que você tem a sua empresa e tem pessoas que dependem da sua empresa, o nível de responsabilidade também já vai para outro patamar, Total. né? Aquilo que a gente fala, às vezes você vai deixar de ter o seu salário para pagar o salário da sua equipe, E né? acontece muito. Acontece. Tu vai Sim. ter funcionário ganhando muito mais que tu vai ter... tu vai sair daquilo que é a tua disciplina. Eu faço muito bem e-commerce, mas aí eu ser um empresário, né? E eu atendo muita gente que sai do mundo corporativo e fazia muito bem o seu processo ali. E quando vai ser empreendedor, tem que dar conta de uma série de coisas que dentro da empresa não tinha que dar. Ou que carregava o sobrenome da empresa e ele abria portas. Quando tu sai da empresa, tu não tem essas portas tão abertas, né? Tu tem uma série de Construir coisas. tudo de novo. Total. É. E nesses anos todos, parte de consultora, aí você passou por várias empresas. Confessa pra gente, tem alguma característica ou alguma coisa que você avalia, ou até pode ser um feeling, assim, de quando você bate o olho, você já sabe, essa empresa não vai dar certo. Eu vou tentar, mas não vai passar daqui. Alguma coisa ali Tá. já... Nossa, hoje em dia, assim, eu acho que é que vai parecer meio prepotente, mas assim, é muita reunião, é muita empresa que eu atendi, foram mais de 300 negócios e empreendedores que eu mentorei foram muitos também. Aham. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sei, que eu consigo mensurar um pouco é o índice de querência, sabe? Quanto quer aquilo, entendeu? Quanto tu tá querendo aquilo mesmo, sabe? Boa. Porque às vezes o plano, a pessoa me contrata pra eu fazer, às vezes, né? E eu tenho que dizer, isso aqui, uma hora é teu aqui, né? É teu, a empresa é tua. Então eu sinto, além de analisar a coisa disso é uma oportunidade no mercado, alguém quer, que diferencial, é mais uma pessoa fazendo, eu consigo entender muito rápido o porquê aquela pessoa escolheu aquilo, né? O porquê que aquela empresa chegou lá. Sim. Então, eu entender brevemente do passado e da história me explica muito. Mais do que entender o que tu quer daqui pra frente, me conta brevemente como é que tu chegou até aqui. Perfeito. Porque tu vai cair nisso de novo, entendeu? Então, é rápido hoje. O que também é né? Porque é rapidinho e eu tento pagar pra ver várias vezes pra não... Porque às vezes também a gente tá enganada, né? Aham. Então, às vezes a pessoa não conseguiu colocar tudo ali, mas hoje em dia esse meu termômetro tá bem apurado. Ai, gente, que bom que a gente passou por esse A crivo. gente passou? Tá bem, passou, Ah, eu acho super que Que sim. passou, ótimo, claro. né? E eu acho estaria que aqui hoje. pra quem é consultor, acho que também, assim, a gente não trabalha igual pra todo cliente. Sim. Ah, Sim. isso é uma mentira.
A gente trabalha quando a gente se conecta, quando pra gente faz sentido, quando eu comprei o teu negócio também, quando eu me importo, quando eu vou estar tomando banho e eu vou estar pensando em ti porque o insight vem. Então, assim, eu acho que uma das coisas grandes é a gente estar escolhendo melhor também. Sim. Onde a gente vai botar nossa energia, nosso tempo, né? E eu, pelo menos, acho que para ser um bom consultor, precisa se conectar com aquilo. Então, não sei porque que eu parei nisso, assim. Não, mas olha... Não, quero da nossa história, a empresa deu certo. Isso é uma característica que a gente tem super em comum, né? Nas nossas primeiras conversas, a gente falou isso, que... Nossa, quando a gente vai conversar com um cliente assim, parece que tem que bater uma energia. É isso. E graças a Deus, né, Vá? Todos os nossos clientes até hoje são absurdamente maravilhosos. São pessoas que a gente se conecta e, de fato, quer fazer o negócio acontecer junto com eles, né? O sucesso deles pra gente vai ser o nosso sucesso também. Então, isso é muito maravilhoso, né? A gente ter esse poder, um pouquinho de escolha também é muito bom. Eu não sei mais trabalhar de outro jeito, sabe? Eu acho que esse é o ingrediente, assim. Por isso que eu digo, a coisa da querência. Às vezes a pessoa até não tem uma ideia tão maravilhosa. Tem um pingo de querência aí também. Mas, cara, ela tá, olha o que ela tá dando à vida dela, sabe? Tem um sangue no olho, né? Vendeu o carro pra abrir, entende? Rola a gente ter uma admiração por aquele cliente, Exato, né? acho que esse é um ponto importante. A admiração, sabe? Em toda relação ela é importante. É que nem relacionamento, né? É que nem tem que admirar. É isso, Maria. É isso aí. E aí, falamos de relacionamento, vamos falar o que é de vida pessoal. A gente tem... a pergunta, muito objetivamente, é assim... Tem relação como a gente está na vida pessoal com o negócio? Assim, isso é uma coisa que ultrapassa, tem disfarce. Às vezes eu não estou num bom momento, mas a empresa tá bombando. Ou não, assim, as coisas refletem muito no geral, assim. Olha, aí eu vou falar, a minha realidade é muito com quem tá à frente das empresas, né? Sim. Então, gurias, assim, eu acho que realmente cada vez mais isso tá no centro de tudo. É inseparável. É inseparável, porque eu não quero mais ser feliz depois das 6, eu não quero mais estar associado a coisas que não fazem sentido. Ter a depressão do domingo, a de noite, né? Exato. Eu cheguei aqui, eu achei que eu ia estar assim, super, né, 50 anos, vou me aposentar. E o mundo mudou bem na minha vez, sabe? Tem que começar tudo de novo, tem que, né? Eu tava com um plano, então assim, eu tenho entendido que cada vez mais, se tu não tiver muito realmente envolvido, fica difícil dar conta do tamanho do esforço que tem que fazer. Então, pra mim, se tu não tá muito bem de um lado, é difícil tu dar o teu melhor ali, porque pra mim, né, acho que é isso, é um indivíduo, assim, né, inteiro. Então, ele tá ali como CEO, mas ele tá ali como CEO e a relação que tem por trás que permeia aquela empresa vem pra mesa. Então, ele é um CEO que não consegue se ver, por exemplo, tá? Ocupando um lugar de destaque, a empresa dele não vai. Porque ele não consegue ver. Ele vê a grama do vizinho sempre mais verde. Tu vê que o fulano chegou lá. Tá, mas olha pra dentro, a gente tem tudo, só que a gente não consegue ir. Então, o tom vem muito, sabe? A empresa é a cara do dono, eu acho que mais do que nunca a gente tem voltado pra esse lugar. Eu não consigo ter um exemplo onde isso não... Pode ser uma gestão terceirizada de alguém que veio fazer gestão familiar, que era familiar e assume... Tudo isso, gurias, o tom tá muito em quem puxa, sabe? E aí eu acho impossível separar. Impossível. Tem uma frase do Murilo Gun que a gente gosta muito, que ele tem essa provocação, né? E tá, super sucesso, tá? Mas como é que estão os KPIs internos? E o quanto tu tá também conseguindo equilibrar a tua vida, enfim, ser mais saudável, ser ativo, te manter bem para conseguir também dar o teu melhor para a empresa, né? E acho que esse é um movimento que as pessoas estão começando a acordar para isso, né? Aquela história de hard work, 6 da manhã, à meia-noite, dando todo o teu sangue ali, uma hora acaba, né? Porque uma hora tu não tem mais consciência energética, assim, pra te doar pro negócio também, né? E tudo que a gente for fazer de valor tá aqui, né? Tá na capacidade e na vontade e na disposição. A gente tá falando de questionar, isso é exaustivo. Exato, tem que estar com a mente muito fresca pra poder enxergar essas coisas, Total, né? Pra ter sensibilidade. Às vezes o plano, a gente tá falando de evidências, né? Tem muito cliente meu que fala assim, a maioria das decisões que eu tomei, eu sabia que era. E eu sabia porque eu estava conectado ali, eu senti, né? E eu acho que é isso. Tem coisa que o Excel explica, que o plano explica, que a evidência explica, que o BI explica. E tem coisas que simplesmente tem aquele cara que é o cara que puxou, sabe? E que às vezes tu troca a pessoa da cadeira e a empresa perde isso. Porque quem tinha cheiro de empreendedorismo não tá mais lá. E a empresa já ganhou o teu ritmo. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente estar bem
Tanto que não é à toa que bem-estar, enfim, tá vindo muito, né? Muito forte, aham. Isso é onde está muito dos investimentos que a gente tem visto. Porque é isso, a gente vai precisar, se fala da semana de 4 dias, de mais produtividade, vários modelos. Eu acho que a gente vai, inevitavelmente, olhar para isso. E eu sou uma pessoa que eu ando viajando bem numa coisa que é, cara, sei lá, todo mundo é um talento aberto que vai se conectar com o que fizer sentido, entendeu? Sim. Então é isso, total. se fizer sentido, se me fizer bem, se eu achar que eu tô contribuindo, eu vou estar ali. E claro que tem todo um mercado que tá funcionando ainda lá no modelo que vai Mais existir, tradicional, né? Mas eu acho que quem tá enxergando essa nova onda tá se conectando por sentido e não quer mais pagar esse preço de o meu CPF, né? Sofrer ou entrar num sacrifício por... Né? Desgaste à toa, né? Acho que tem uma palavra que você traz muito, a gente vê muito isso em ti. E acho que durante o nosso processo de consultoria, a gente trabalhou bastante, que eu acho que é a questão da autenticidade. Né? Eu acho que quando a gente consegue entender muito bem, talvez não entender, mas diminuir as barreiras entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tudo flui melhor. Porque eu acho que ainda tem uma questão, e eu acho mais comum até no mundo corporativo, das pessoas vestirem personagens, porque, enfim, o ambiente exige isso delas, o chefe exige isso, a própria cultura empresarial faz com que ela vista um personagem, e aí é o que a gente às vezes fala, cansa, já o dia a dia já é cansativo, e você viver ali, às vezes, muitas vezes, mais do que 8 horas por dia, vivendo um personagem que você não é, chega a ser ainda mais exaustivo. E eu acho que aumenta ainda mais a barreira do estou entrando no trabalho, estou saindo do trabalho, ai meu Deus, hoje é segunda-feira, né? Então, eu acho que essa questão, quando você começa a entender melhor quem é você e que você pode ser assim no trabalho, tá tudo bem, e isso não vai te diminuir como profissional, enfim, né? A gente fala muito sobre isso, ter essa leveza, o bom humor, mas assim, isso não diz que eu não vou ser profunda, que eu não vou ter ali toda a técnica do mundo pra gente poder entregar o melhor trabalho possível. Então, eu acho que isso também ajuda a ter muita confiança e mais firmeza e mais leveza mesmo, né? Pra gente lidar, assim, E com o dia a quanta dia. mudança que tem nisso, né, gurias? Porque a gente não pôde até muito pouco tempo, e nas empresas várias ainda não pode ser quem a gente é. Pois Vamos é. ser muito honestas. Não dá, A não gente dá, tem que né? encarar um personagem, a gente tem um briefing do que pode ser dito, do que não pode, a gente, né? Tem e guia de isso estilo. exato. E isso vai matando, muito provavelmente, o que a gente tem de mais forte, que é o que faz a gente diferente. Eu diferente de ti, porque cada um vai ter uma lente, uma visão. Então, é muito bom também que a gente esteja trazendo o viés de diversidade, né? É dali que vem inovação, é dali que vem coisas novas. Então, as empresas estão aprendendo na dor ou no amor, né? Com Não, e não é certeza. achismo, né? Tem muita pesquisa Não, trazendo não é. isso. Quanto Não mais é. diversos os times em termos de ponto de vista, Exato. mais inovação vem, mais lucrativa é a Mais empresa. riqueza vai ter, né? Exato. Mas demora pra gente se libertar, sabe? Demora. Eu acho que o mundo... As empresas colocam a gente numa caixa. Precisa ter uma resistência boa, assim, pra sustentar. Eu vim aqui pra mudar as coisas. Cara, quanto tempo dura eu vim aqui pra dar o meu melhor hoje no ambiente corporativo, né? Nossa, total. Tem E- prazo de validade isso. Tem. E precisa ter um processo profundo de autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas até esqueceram quais são os pontos fortes delas. Porque elas ficavam o tempo todo tentando trabalhar aquilo que é mais fraco para elas se desenvolverem. Elas estão numa eterna sofrência, né? Exato. E eu falo com muita gente, acabou virando uma coisa que as pessoas me procuram, que é quem tá querendo sair de uma empresa que tá há muito tempo, né? E a pessoa não consegue mais enxergar que ela pode um mundo de coisas fora. Pois é. Ela não vê mais, Ela ela não não enxerga. consegue se perceber. Porque pra ela, o que eu faço se eu sair daqui? Sim. Como é que eu perco esse sobrenome? Cara, tu é incrível. Tem um monte, tem um mundo. O mundo é bem bom aqui fora, sabe? Dá vontade de dizer às vezes. E não estou dizendo que todo mundo tem que sair de uma empresa e empreender. Tem lugares onde tu vai te encaixar mais ou Sim. né? Às vezes é uma área diferente, Isso, exato, né? já da muda. empresa. Mas eu tenho recebido muitas pessoas assim, sabe? Que chegaram num momento que eu já não consigo. E eu acho que isso é outra coisa que a gente tem que normalizar. Vai acontecer. Os ciclos são mais curtos, a gente precisa ficar onde faz sentido, um tempo que fizer sentido, né? Sim, É total. isso. Perfeito. É parte das coisas que a gente tá se acostumando de que são assim agora. Inclusive, tem muitas carreiras durante a vida e tá tudo bem, né? Tá Exato. tudo certo. Exato. E falando em empate, tu tem hoje aqui a Licou, né? Super empresa aí de planejamento.
E tem, que a gente chama de Kiela@gmail, né? Que é Tem. uma mentora, que é uma outra pessoa. São duas missões diferentes, assim, no teu ponto de vista. Como é que tu separa isso? Ou isso é tudo junto? Como é que... Explica um pouco pro pessoal o que são essas duas pessoas que a gente conheceu, essas duas empresas. Eu enxergo que hoje a Patrícia, o @gmail, é maior que tudo. Porque eu sou uma série de coisas, de possibilidades, e eu acho que aqui ela é uma frente onde eu entrego projeto, eu tenho uma frente onde eu entrego curso, eu tenho clientes onde eu sou um pouco uma extensão daquela empresa, e daí eu não levo aqui ela como projeto. Eu quero poder estar associado a outras coisas, eu quero eventualmente estar criando um outro negócio, que está muito na minha cabeça isso agora, de criar outra coisa que não tem a ver com planejamento, mas tudo que eu sei botar a serviço de uma outra atividade. Então, eu me vejo hoje, por isso que eu digo, eu acho que eu sou uma série de coisas, eu como vocês, como todo mundo, tá? Eu enxergo a gente como uma série de talentos e possibilidades abertas que a gente vai se conectando. Então, eu tenho me visto muito assim, e pra mim tá como é que eu vou te dizer? Eu tô enxergando perspectivas, né? Se eu pensar desse jeito, né? Esse talento... Quando eu falo talento aberto, é um pouco isso. Tem, inclusive, empresas de seleção que estão já trabalhando com essa lógica. Eu não tô recrutando um CLT. Tô recrutando associações que fazem sentido. Eu tenho me visto muito mais assim. Pra mim, faz muito mais sentido. Eu tá perto de pessoas onde eu consigo estar... conectada por interesses e construindo algo. Parece meio lúdico, mas na prática a minha vida tem funcionado assim. E eu enxergo que eu, @gmail, e eu, Kiela, como propósito, são muito parecidos. Porque eu acho que eu tenho, inclusive, as 3 palavrinhas do ano, desse ano pra mim, são valor, que tem valor pra mim, tem valor pra Kiela. E é valor de dinheiro, mas também não é o principal. É o valor, de sentido, Gera um valor, né? Gera valor pra mim, me satisfaz, me traz alguma coisa positiva. Eu acho que é isso. Autenticidade, porque é isso, está difícil caber em coisas que não são pra gente cada vez mais, porque quando a gente cabe já tá bem desafiador, né? Acho que isso também é outra coisa que... E leveza, tenho trazido muito isso, porque se for aquele clima, tu pode estar com muita pressão, tu pode estar, mas de algum jeito vamos tentar achar um jeito de deixar as coisas um pouquinho melhores. Seja no bom humor, seja a gente podendo ser mais gente, né? Sim. E não... Aquele ambiente que às vezes tu começa a reunião e aí dá vontade de dizer, gente... Uma tensão, né? Vamos dar né? Sim. Porque ninguém vai conseguir conversar nada aqui desse jeito. Então, vamos, né, trazer... Então, eu acho que a autenticidade, leveza e valor conectam tanto o @gmail quanto a Kiela. E eu tenho tentado... Eu nem sei se eu consigo mais de outra forma, sabe? Sim. Eu agradeço todo dia por não estar precisando botar outra fórmula na minha vida, não ser essa. Porque, pra mim, é isso. Perfeito. E você, além de se conectar a muitas pessoas, você conecta todo mundo, né? Sim. Tem muitos frutos aí, isso é muito legal, né? Guria, eu conecto, mas não é porque eu penso, vou conectar. É porque pra mim, eu... Você enxerga, você tem visão sistêmica, né? Você Isso, já vê e também, liga os pontos. mas eu tenho tesão em gente interessante, entendeu? Isso eu percebi faz pouco tempo. Às vezes eu me perco, assim. Esses dias um cliente falou assim, cara, tu ficou apaixonado por ele, né? Eu falei, apaixonada. Mas ele era um senhor de 70 anos. E é porque ele, cara, é interessantíssimo, sabe? Sim. Cara, esse cara é interessantíssimo. Precisa conhecer outra pessoa interessante. É isso. Isso bom, pra né? mim é maravilhoso, sabe? É tu tá perto de gente interessante que tá querendo gerar coisas legais. É sobre isso, sabe? Pra mim, um clichê importante do podcast é sobre isso. É sobre isso. Yes, Mas a gente fala muito, né? É muito legal. Às vezes a gente tá voltando de alguma reunião e a gente fala, nossa, eu queria sentar com esse cara num happy hour. Isso! Eu queria falar mais com essa pessoa, além do corporativo. Total, Isso. Gente total. Boas interessante energias, né? isso, guria. Uma vibração boa, a gente que acredita. Total. Esses tempos tem um cara que surgiu, assim, ele é um marketing de um cliente meu, ele vai saber quem é ouvindo o podcast. E que, cara, esses tempos ele tava apresentando, eu pensei, cara, que ser humano necessário no mundo, sabe? O que é isso, essa energia? Ele tá redefinindo o que eu tô esperando do marketing, sabe? Falei, tu ferrou minha vida, porque agora tem que achar marketing pras outras empresas e... Então é isso, que bom quando a vida coloca no nosso caminho. Acho que quando a gente ativa o radar de tá no nosso lugar de potência no mundo, faz com que a gente se associe a outras pessoas que estão no seu lugar de potência, né? Que legal. Então isso pra mim tem sido ouro, assim, sabe? Eu acho que isso se conecta muito com aquilo que você estava falando, né? Das pessoas se encontrarem nesse lugar, porque é muito isso. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aí, a gente conversa muito com a galera de todos os níveis, no mundo corporativo, mas também empreendedores.
o quão legal é quando você chega nessa caixinha e fala, meu, eu tô no lugar certo, porque tem muita gente boa que tá no lugar errado, na hora errada. Muita. Né? E vive numa eterna frustração, mas não é ela o problema, é o ambiente que ela está, né? E realmente, às vezes, essas pessoas estão brilhando porque elas realmente se encontraram, né? E isso é muito legal. E é corajoso, né? Porque a gente tem outros mandamentos que nos ensinaram, né? Não sai porque tá seguro, porque esse salário tu não vai ganhar em lugar nenhum. Não tô mandando... Sim. Eu sou, inclusive, a pessoa que não é entusiasta de sair de qualquer jeito, né? Não é isso. Não é pra todo mundo também, Não, né? mas, cara, nosso tempo hoje é o que a gente tem, né? De mais valioso. Então, onde é que tu tá dedicando grande parte da tua vida? Eu acho que isso é algo que... E isso fora dentro das empresas, eu acho que a gente tá sempre pensando, né? Total. Faz sentido eu total. estar aqui, faz sentido, né? Eu acho que é por aí, assim, pra mim. Maravilhosa. E falando de pessoas boas, né? Acho que estamos aqui tomando um café hoje com uma que a gente adora tomar um café sempre. Aliás, você adora um café bom, né, Paty? A gente Adoro. aprendeu muito contigo também. Adoro. Como é que a gente se conectou? Foi pela Rê. A Rê! A Rê. Viu? Beijo, Rê. Beijo, Se Rê. Eu tenho certeza que você tá conexões. ouvindo. Ela vai ouvir. Não, ela vai ser obrigada a ouvir, Ela né? A vai gente ser, obriga ela. tem você opção. tem que falar com a Paty. Isso. E foi mais que perfeito, né? Enfim, nossa pergunta pra ti é: se você fosse escolher alguém pra tomar um café, quem seria essa pessoa? Tá, e eu queria tomar um café com a Rita Lee. Não é porque ela morreu recente, mas gostei. assim, ela foi uma pessoa que fez o que não tava dito que dava, sabe? Assim, então eu acho que eu queria saber o que... Por mais que eu acho que ela já dizia muito, eu acho que se tem alguém que eu queria ouvir, não era alguém que Fazer vem com perguntas. fórmula. Era pra ela. Maravilhosa. Isso, eu queria. Uma pessoa muito revolucionária, né? eu E queria. autêntica. Muito. Isso. É o símbolo da autenticidade, Isso. sem dúvidas, né? E eu queria uma pessoa, acho que eu não gosto de... Eu chego perto de muitas pessoas que às vezes a gente olha e pensa, nossa, deve ser. E tu vê, não é nada daquilo. Então, eu não sei, talvez fosse uma pessoa que me decepcionaria menos, porque ela já diz pro mundo que ela é isso mesmo. E eu acho que é isso que eu queria. Não queria um café que eu terminasse amargo, entendeu? Queria um café que eu acho que no mínimo vai ser vibracional, né? É. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Isso aí. A gente queria deixar só uma provocação tua para todo mundo que tá ouvindo de... Se tu puder deixar 3 conselhos, 3 reflexões, 3 coisas que tu gostaria que assim, a pessoa que tá ouvindo esse episódio pensasse sobre. Deste teu papel de conviver com muitos CEOs, de fazer mentoria, de observar muitos negócios, de ter muita gente que está começando a empreender, desistindo de empreender, enfim. Quais são 3 reflexões que tu gostaria de deixar, 3 aprendizados, 3 lições, enfim, para todo mundo que está ouvindo? Tá. Acho que a primeira coisa é ter certeza de que tu não tá fazendo as escolhas pro teu ego e tu tá fazendo ouvindo e entendendo e escutando ao teu redor, né? Não quer dizer que tu tem que fazer tudo com aquilo, mas... Eu acho que esse é um lugar bem perigoso de cair hoje em dia e é fácil. E eu vejo muita gente gastando muita energia para alimentar só. E criando uma ilusão de que aquilo tá levando a algum lugar. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? O segundo é... Parece meio poético, mas eu acho que é conseguir sentir o quanto tá se sofrendo. Eu acho que quanto mais distante a gente tá do nosso lugar de essência, mais a gente tá sofrendo. E mais difícil a gente conseguir se destacar em qualquer coisa. Então, eu acho que a gente se perceber, assim, né? O quão próximo eu tô do que genuinamente eu sou. Né? Isso no trabalho, mas isso em qualquer coisa. Mas no trabalho aqui, falando, né? A gente tá falando mais do trabalho. Eu acho que isso é super importante, né? Porque senão é difícil dar conta do mundo de hoje se não for assim, né? E eu acho que pensar muito bem, porque eu acho que eu ando pensando muito nisso, que é quem a gente está mantendo perto diz muito sobre como a gente está conseguindo avançar ou não, sabe? Então, de tempos em tempos, eu tenho feito... Não é porque a pessoa é boa ou ruim, não é isso. Mas é que ao que tu quer estar conectado, sabe? Eu sei que dentro das empresas, às vezes, é mais difícil. Mas até de não ficar tão mergulhado naquele universo ao ponto de perder esse cheiro do que está acontecendo fora, sabe? Porque às vezes tá tão cansado, tá tão... Que é isso, como é que eu saio disso? Tenta respirar outra coisa que não seja só aquilo que tu tá vivendo, né? Então, eu acho que... Pra mim, seriam essas 3 coisas que eu tenho tentado me policiar também e que eu vejo que é onde as pessoas que eu lido, que eu vejo no dia a dia, se perdem muitas vezes, sabe? Bom, a gente estava falando sobre isso no almoço, essa reflexão, né?
Acho que é aquela velha de tu é a média das pessoas com quem tu convive. A gente esquece isso às vezes, né? E não é que as pessoas não são boas ou não são legais, mas o que eu tô respirando, né? Em que mundo que eu tô? E tem uma coisa muito... Mudando de assunto aqui por completo, né? Mas uma muito Rick Chester, assim, que eu lembro sempre que o Rick Chester fala... Normalmente as pessoas que estão mais próximas de ti vão ser as últimas a acreditar naquilo que tu quer, né? É aquela história que um siri puxa o outro, né? Então, às vezes, tu tá tentando sair do balde e o sirizinho tá lá te puxando pra dentro. E não porque ele é mau, mas porque ele quer o teu bem, ele proteger, quer que tu fique seguro. Total. Então, às vezes, tem que dar essa refletida, assim, essa reavaliada. Essas pessoas, de fato, estão me ajudando a ir pra onde eu quero. E não precisa ser ajudando fisicamente, né? Mas, assim, estão me dando... artifícios, coragem, impulsionamento, preciso procurar isso em outros lugares. Exato, eu digo isso porque vocês são uma dupla que se complementa muito, mas vocês vibram em lugares muito parecidos e vocês têm valores muito parecidos, mas em sociedade e, né, em empresa a gente vê muito isso, assim, pessoas com muito talento, mas ele acaba quase se anulando, porque o ambiente puxa tão pra baixo, o meu parceiro, ele me traz tão pra um lugar que eu tenho que estar sempre ali salvando, sempre ali puxando, sempre ali... Que o que eu tenho de bom, quase que eu não consigo jogar, né? Porque... Então, eu tenho entendido que as pessoas que estão perto da gente fazem tanta diferença. Tanta diferença, né? Maravilhosa. Ai, Paty, com isso acabamos. É muito triste, porque passa muito rápido. Tá no horário certo? Ai, estamos. Tá, e a parte que eu não ia vir hoje vai ficar? Vai, lógico. O mundo precisa saber que tu quase nos esqueceu. Não, eu não esqueci, eu ia arrumar meu cabelo. Se fosse terça. Hoje eu vim assim mesmo, daí, né? Foi o que deu. Mas foi ótimo, foi ótimo. Né? E um beijo também pra Ana, que agora é ela que tá me esperando, porque era com ela que eu ia estar as duas, entendeu? Então, entendi. Ana, beijo, né? Obrigada, Ana, por esse gap de agenda, Ana. então. Isso, você tem que conhecer a Ana. Ela vai chegar, já. Vou chegar. Falando em conectar pessoas, nos tem que conecta conhecer aí. a Ana, Eu ia. Uma pessoa maravilhosa. Falou da Ana, gente. Precisamos falar com ela. Falou da Ana. Da Ana de Pelotas. Isso, Ana de Pelotas, isso. Tá na lista. Isso, Vamos falar isso. com ela. Eu devia esse merchan pra ela, porque né, ela veio pra estar comigo, que vai estar logo mais, Pois né? é. Isso aí. Isso, eu já prometi que eu vou entregar tudo em 1 hora, entendeu? Isso aí. Vai ser 1 hora maravilhosa, já que não foram 3. Ai, mas foi um papo muito bom, Paty. Foi muito bom te receber aqui. A gente te admira pra caramba, né? Pra quem não sabe, assim... A gente pode dizer com todas as letras que realmente o trabalho que a gente fez contigo ali Foi ano passado, né? No ano passado mudou radicalmente a rota da nossa empresa. A gente foi para outro patamar. A gente foi quase uma terapia da nossa empresa. E, assim, bem... Isso que você falou, foi um trabalho profundo, muito profundo. Totalmente sistemático, sua visão sistêmica foi perfeita, foi no momento certo pra gente, e de fato, assim, foi muito prazeroso, porque também a gente riu muito, foi muito leve, mas, assim, realmente é algo fundamental, assim, pra história, tu faz muito parte da história da nossa empresa. Que bom, Gurias, fico muito feliz, e tô super, super, super aqui, ó, em seguida eu fico lá compartilhando, porque vocês estão arrasando, e eu acho difícil alguém que pegue, vocês pegam umas coisas e fazem bem, se entregam, né? Se é pra fazer, vamos fazer. Fazer o podcast, vamos fazer, né? Nós estamos fazendo. Sim. Então, eu acho que isso já coloca vocês num outro lugar, sabe? Porque o que tem gente com ideia e fazendo o que dá. Não, vocês... Vamos fazer, né? Brinquei que manda ali o roteirinho, é produção. Chega aqui, tem um camarim, tem, né? Se nós vamos, nós vamos. Claro, porque nossa meta é o quê? A gente vai ser famosa, alô, canal GNT, nota a gente, porque... Vamos falar, né? O nome do nosso grupo é o quê? As Patroas, gente. Porque aqui é Maiara Maraísa com a nossa divindade. Aqui morreu, né? Mas ela é estrela mora. É isso. Mas então, gurias, muitíssimo obrigada. Brincadeiras à parte. Que legal que vocês estão fazendo isso. Que chegue em muita gente, né? Porque eu acho que o conteúdo de vocês está muito dos dois, que eu consegui escutar 2. Mas estão muito bons os conteúdos, né? Acho que tem muita gente para ajudar. Exato. Né? Então, esse é o nosso propósito. Eu que tenho muito orgulho e vocês são uma das minhas, dos amores, assim, né? Dessa minha trajetória. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Coisa boa. E como que o pessoal te acha, Paty? Porque realmente, assim, para esse trabalho de planejamento, reposicionamento, né? Foi muito fundamental pra gente. Eu acho que você pode ajudar aí milhares de empresas aí. Tá. No Instagram, que ela, chila.co, né?
Vamos ter outra edição do curso de planejamento agora também. Que é próximo muito bom, né? O mês. planejamento em um dia. Isso, tivemos a 15ª turma agora. E aí, como é metade do ano, galera que empreende é legal, porque pode olhar o segundo A semestre, gente não tá né? falando isso, que agora é a hora de replanejar Isso, o ano, isso. né, gente? Então vem uma nova edição. E é isso, Instagram ali eu sempre respondo rapidinho, ali no linkzinho também tem várias informações, apresentação, enfim, outros links, então ali eu acho que é o canal oficial. Perfeito. A gente vai deixar todos os links da Paty aqui na descrição. Então é isso, galera. A gente termina aqui mais um episódio. Se você gostou desse aqui especificamente, dá um like. Já se inscreve no canal, porque assim, os episódios estão imperdíveis. E segue a gente lá no Instagram também, y2v.digital. Encontra a gente no LinkedIn, em todas as outras redes. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.